Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo o período da Páscoa, um período diferente, em que não podemos ter aglomerações. E meditando a palavra que a liturgia nos proporciona nesse tempo da Páscoa, através dos Atos dos Apóstolos, e também do Evangelho de João, no seu capítulo 15, me fez relembrar uma situação que eu vivi logo no início da minha conversão, na primeira paróquia que eu cheguei a participar. Em uma homilia, o padre explicava para a Assembleia a respeito da passagem do Evangelho de João, no seu capítulo 15, versículos 14 e 16, que diz o seguinte: já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, e os amigos sim. E continuando um pouquinho mais à frente, ele diz: se vós permanecerdes em mim, eu permanecereis em vós, e fizer tudo o que eu vos mandar, vocês podem pedir o que quiser, que eu concederei. Lembrando nisso, o padre terminou o sermão ali, terminou a homilia, e durante a homilia ele falou o seguinte: portanto, meus irmãos, vocês pensem bem no que vocês vão pedir para Deus, porque Deus dá. Se vocês pedem, que Deus dá. E encerrou a homilia dizendo assim: vocês querem ser felizes? Cumpram fielmente os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. Muito bem, terminou a missa e tal. Eu me dirigia ao sacrário. E fiz a seguinte oração: Senhor Jesus, o Senhor nos diz no Evangelho que se a gente fazer o que o Senhor disser, cumprir os mandamentos, embora eu seja pecador, mas eu me esforço para tentar cumprir os mandamentos, a gente pode pedir o que quiser que o Senhor vai nos conceder. Eu tenho encontrado com meus colegas, casados, que têm filhos também, têm meninos e têm meninas, e eu converso com eles falam para mim que as meninas, né, são mais apegadas com o pai, que é mais, enfim, é mais chegado com o pai, tem uma afinidade maior com o pai, não, lógico, com a mãe também, mas é mais ligado ao pai, do mesmo modo que os meninos são mais ligados à mãe. Eu vejo isso porque eu tenho 3 filhos. Aliás, na época eu tinha 3 filhos, meninos, e é tudo pro lado da mãe. Não que menospreze o pai, não é isso, mas tudo é a mãe. E os meus colegas me falavam que a menina é tudo mais pro lado do pai. Se o senhor achar que eu mereço, se for da sua santíssima vontade, eu gostaria de receber a graça de ter uma menina. E se o Senhor me conceder essa graça, eu vou dar testemunho o resto da minha vida que só o Senhor é o Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, do céu, da terra, do mar e tudo que existe. Porque na época as moças tinham muito mania de tentar fazer aquelas adivinhações, né? Quando você casar você vai ter tantos filhos. Pega um fio de cabelo, passa no meio da aliança, se a aliança girar tantas vezes para um lado, tantos filhos, se for para o outro é tantos filhos, enfim.
eu vou dar testemunho que é só o Senhor que é o Deus Salvador, que pode, através da oração, mudar qualquer coisa na vida da gente. E terminei a oração, fiz o nome do Pai, fui embora e esqueci. Passado um tempo, chegou a época da minha esposa fazer os exames periódicos, né, que as mulheres têm que fazer. E quando a Rose chegou em casa, tal, ela virou para mim e falou assim: nossa, médica, acho que, né, foi bem assim, meio... Eu falei, meio o quê? Falou, olha, ela terminou de fazer o exame, depois ela falou para mim assim, que nunca tinha visto um útero tão preparado para ter um filho. Eu ainda brinquei e falei para ela, mas eu já tenho 3 filhos. Aí ela respondeu e falou, foi o que eu vi. Na época eu nem lembrei, já tinha passado algum tempo, eu nem lembrei daquela oração que eu tinha feito no sacrário, que eu tinha feito para Jesus no Santíssimo Sacramento, lá na paróquia que eu participava. Passado mais um tempo, minha esposa chega para mim e fala, olha, eu acho que eu vou precisar fazer um exame. Eu falei para ela, por quê? O que está acontecendo? Ela falou, minha regra está atrasada já faz dias. Eu falei, então marca, vai fazer o exame, né? Aí marcou, fez os exames e tal, saiu o resultado. Adivinhem qual que foi o resultado? O resultado foi que ela estava grávida. Quando ela chegou para mim e me falou, olha, saiu o resultado e eu tô grávida. Eu já falei para ela, falei, pode... Aí eu lembrei. Naquele momento eu lembrei da oração que eu tinha feito lá no sacrário, porque já tinham se passado meses. Eu lembrei daquela oração que eu tinha feito lá no sacrário. Aquela oração que eu tinha feito para Jesus. No Santíssimo Sacramento. Falei, pode começar a preparar tudo para a menina que é menina. Como é que você sabe? Eu falei para ela, pode preparar. Pode começar a arrumar tudo. Prepara enxovalzinho, tudo que você tem que fazer. Prepara que é menina. Eu tenho certeza e você vai ver isso depois de 9 meses. Muito bem, ela mesmo assim ficou meia... Esse homem deve estar louco, né? E aí ela começou a preparar tudo, e, enfim, foi se caminhando. No decorrer da gravidez, conforme ia fazendo os ultrassons, né? Ela louca para querer saber o sexo, se era menino, se era menina, e não conseguia ver. Pois foi indo, vai, 5º mês, 6º mês, não conseguia ver. 7º mês, não conseguia ver. 8º mês, não conseguia ver. No último ultrassom que ela foi fazer, muito próximo da minha filha nascer, aí a médica constatou que realmente era menina. Eu falei para ela, falei para você que era menina? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, eu falo para vocês, se a gente procurar cumprir os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, seguir os ensinamentos que agora com os Atos dos Apóstolos, eles estão colocando em prática tudo que eles aprenderam com Jesus. Jesus já deixou para nós nos evangelhos tudo que a gente tem que fazer. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido assim. Eu já ouvi muito isso e hoje eu falo muito isso. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo. Sem exceção. A partir do momento que a gente procura seguir as leis de Deus, os ensinamentos de Cristo, e a gente faz uma oração sincera, humilde, de coração para Jesus, Ele nos concede muitas graças. Então, quando a gente ouvir que tudo pode ser mudado pela força da oração, eu vivenciei isso com o nascimento da minha filha há 13 anos atrás, um pouquinho mais de 13 anos atrás, 13 anos e alguns meses, e vivencio isso muito hoje. Existe um filme chamado Quarto de Guerra. Ele tá liberado no YouTube. Só digitar lá Quarto de Guerra, vocês vão encontrar. Aquele filme descreve exatamente como tudo pode ser mudado pela força da oração. Desde que a gente cumpra os mandamentos da lei de Deus, procura cumprir, né? Porque nós somos pecadores. Mas Deus vê o nosso esforço.
seguir os ensinamentos de Deus e fazer uma oração sincera. Muitas vezes a gente conta um monte de coisa da vida da gente para outras pessoas. Não, a gente tem que contar lá. A gente tem que contar para Jesus lá no sacrário das igrejas. Seja em qualquer igreja que você tiver. Tem que ser lá no sacrário. Conta para Jesus. Conta humildemente. Se abre para Jesus. Rasgue o teu coração para Jesus. E verás o quanto Ele pode fazer por nós, transformando toda oração humilde, simples, de coração, em muitas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.